Se é para o Senhor, vamos aplaudir mais forte. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se sentar aí no seu lugar. Hoje, nessa manhã maravilhosa, que manhã maravilhosa na presença do Senhor, não é verdade? Para 13 pessoas só, não é possível. Tá muito bom hoje, não é? Nós estamos iniciando a partir de hoje, são 4 dias aí de série, da série chamada Ordem e Progresso. Nós, como igreja, precisamos e iremos nos posicionar sobre os princípios cristãos que nós queremos para a nossa nação. E hoje o tema é Igreja Relevante. À noite nós teremos com o Evandro também, nos próximos cultos, a pastora, vai ser incrível. Todos os temas abordando o que a nossa bandeira brasileira traz, ordem e progresso. Aliás, a palavra do Senhor fala muito para nós, né? Para nós termos ordem, termos organização, termos discernimento e crescermos, avançarmos. O que a gente acabou de ver aqui é que não é natural não multiplicar. A multiplicação é muito natural. Então o progresso também é natural. Amém? Deus nos levou ao entendimento nesse momento que é um cenário profético, é um portal profético que está aberto na nação brasileira, onde a igreja do Senhor está se posicionando e mostrando os princípios cristãos que nós queremos para a nossa nação. O nosso povo perece por falta de entendimento, por falta de conhecimento, e a palavra do Senhor nos traz esse entendimento. E eu queria te dizer algo, que o seu voto é uma expressão da sua fé. Fala para o irmão que está do seu lado, o seu voto e o meu voto é uma expressão da nossa fé. Então, de acordo com o que você acredita, é o que você vai votar, é o que você quer que te representa. Nós aqui não iremos falar de candidato A, ou candidato B, candidato C, D, nada do tipo. Nós iremos falar dos princípios que Deus deixou para nós através da Bíblia. Esses princípios são imutáveis. E nós buscaremos realmente pessoas e representantes em todas as esferas, desde a municipal, vamos colocar vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, até presidente, que representam os princípios cristãos. Quem está comigo? É isso. Eu queria ler com vocês. Antes de ler, eu só queria dizer que mas o Estado é laico, a igreja não deve entrar na política. 2 coisinhas, o Estado pode ser laico, mas não é laicista. O Estado permite que todas as religiões sejam efetuadas. E outra, a igreja sempre exerceu a política. Aqui no altar você não vai ver a gente falando sobre candidato A, candidato B, vote em tal pessoa, não, porque não é o papel da igreja. Como igreja, como cidadãos, a gente exerce o nosso papel, e você pode ver que na Bíblia ela é recheada de políticos que exerceram um papel maravilhoso, como José no Egito, que governou todo o Egito, Daniel, né, com Nabucodonosor, toda a Babilônia, Neemias, enfim. Deus, ele levanta pessoas para trazer o governo dele aqui na terra. Por exemplo, antes de entrar na palavra, vocês sabiam que quem realmente instituiu os direitos humanos na sociedade foi Martinho Lutero pela Reforma Protestante, em 1517? Antes não existia nada escrito sobre direitos humanos propriamente como a gente tem hoje. Foi um cristão que escreveu. Mais um item onde a igreja entra na política. William Carey, um grande pregador inglês. Na Índia existia uma lei onde as mulheres que ficavam viúvas eram consideradas amaldiçoadas e elas deveriam ser mortas. Era uma lei na Índia. Olha só, William Carey se levantou e falou, não, isso não é o princípio de Deus para essa terra. Ele entrou lá, fez um projeto de lei, mudou, e não tem mais isso na Índia. Então são princípios cristãos que são trazidos para a política. Vamos lá, Jeremias 1, do verso 4 ao 10. Olha o que o Senhor fala para nós, nos chamando. Olha só, a palavra do Senhor vem a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. O designei profeta às nações. Pode passar? Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem.
O Senhor, porém, me disse: não digas que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. E o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. E aí vem, veja, hoje eu dou a vocês casa de oração, dou a vocês povo, eu dou a vocês igreja do Senhor no Brasil, a autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Nós vamos ver que tanto a presença de um Estado, de um governo que tem os princípios cristãos ou não, quem é o culpado disso é a igreja. É a igreja do Senhor que se levanta e fala: nós não aceitamos esses princípios dessa maneira, dessa forma, nós queremos algo diferente. Tanto que Martin Luther King, um grande pastor batista nos Estados Unidos, que lutou pelos direitos segregacionistas lá nos Estados Unidos. Vocês conhecem Martin Luther King? Os cristãos foram os maiores expoentes das lutas entre os direitos das pessoas. E o Senhor nos chama para isso. Ele nos dá autoridade sobre nações e reinos. A gente aqui na casa de oração já viu muito que o reino material, ele é a resposta do mundo espiritual. Tudo que existe no mundo terreno, no mundo físico, é espiritual, veio do espiritual. Quem diria a presença de um bebezinho, né, na barriga de uma mulher? Quem explica a formação de outros órgãos dentro dela? Ela está ali durante os meses de gestação. Hoje acabei de fabricar um rim. Não, hoje foi o lado direito do pulmão. Não, agora foi a cutícula do pé esquerdo. Olha isso, que loucura. Até os 9 meses ali, 8 meses, o bebê perfeito. Quem explica isso? Tudo que é espiritual, é a Bíblia fala no Salmo 139. Ainda no ventre da tua mãe eu já conheci os seus dias. Desde antes da nossa existência. Deus levanta comunidades proféticas e a casa de oração, através do louvor e adoração, estabelece esse lugar. O grande sonho da nossa pastora, do nosso pastor, não são coisas físicas, não são coisas materiais, é algo muito mais forte do que isso. É algo espiritual, né, Carlão? Nós entendemos, e essa visão, eu peguei esse sonho dos nossos pastores para mim, que o nosso sonho é que esse lugar tenha tanta presença que pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo venham para cá. Porque aonde a presença do Senhor está, tudo é perfeito, tudo acontece. Então nossa oração é para que nós, como igreja, assim como a gente teve o seminário com o Ricardo Robertella, onde era nítida, era visível a presença do Senhor descendo, a glória dele descendo e encharcando a terra. Como uma terra molhada, uma terra preparada para dar muitos frutos. E aonde a glória do Senhor está, a nação é transformada. Fala para o irmão que está do seu lado: Franca. Nossa, vocês tomaram café? Vamos lá, mais uma chance. Franca só é abençoada porque eu e você estamos aqui. 2 Crônicas 7, do verso 14 ao 16. Olha só o que fala a palavra do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei. Eu perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre. Para suas finanças, para a criação com seus filhos. Eu lembro a nossa primeira oração, quando a gente entrou na nossa casa, 5 anos e pouquinho atrás, quando a gente casou, a nossa oração foi: não adianta.
Quando a gente veio da Avenida Brasil, onde hoje é Esquimó, era aquele primeiro prédio, a gente veio para cá, veio toda a igreja para cá e a nossa oração foi: Pai, se o Senhor não vier de lá para cá, nada adianta, nós não iremos. Pai, se o Senhor não for comigo agora, né, na abertura dessa empresa, não vou abrir essa empresa, não adianta nada eu abrir essa empresa. Se o Senhor não for comigo, não adianta. Se o Senhor não estiver lá, não adianta. Se nós aqui, através do louvor, da música, que emocionalmente te arrepia, te faz chorar, mas não tiver a presença dEle, nada adianta. Igreja de transformação. Se você vem aqui, se arrepia, e na segunda-feira você acaba com todo mundo, o que adiantou? Nós não somos a igreja de domingo, somos a igreja da segunda-feira. Somos a igreja prática, somos a igreja que, quais as mudanças físicas e práticas eu vou fazer? No meu trabalho, no meu casamento, na minha vida, nos meus negócios, em tudo. Aí vem a pergunta: Deus, Ele está em todos os lugares? Sim. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Onipresente quer dizer em todos os lugares. Porém, a presença manifesta dele está em todos os lugares? Não. Os olhos dele estão sobre todos os cantinhos da terra, mas ele não está lá manifesto. Quando nós pedimos: Pai, manifesta a tua presença, aí é outro nível de presença. Porque ele sim está em todos os lugares, mas a manifestação da presença dele é para os filhos. É para aqueles que chamam: Pai, vem, nós estamos clamando, nosso coração queima, nosso coração ele borbulha pela tua presença. Vem, Senhor. A minha casa é uma extensão do céu, vem para cá também. Meu trabalho, meu casamento, meus filhos, vem, Senhor, com a tua presença, porque sem tua presença eu morro. Qual que é aquela música que a gente cantou esses dias? Sem tua presença eu morro. Eu esqueci o tom também agora. Sem tua presença eu morro. Como eu te amo. É isso aí. E aí, qual que é o nosso papel como igreja? Qual que é o seu papel? O seu, meu. Como igreja do Senhor. Não tem como ser igreja sozinho. Nós somos igreja em comunhão, em comunidade. Qual que é o nosso papel? Sermos como o rei Davi, que fez de tudo para atrair a presença do Senhor. Olha só o que está escrito em 2 Samuel, capítulo 6. Tem um tangedor, é diferente, né? Valeu, Vinícius. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus, que ficou 3 meses na casa de Obed-edom. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. E enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aqui a gente vê 2 pontos: o sacrifício, o trabalho, que era de levar a presença do Senhor de um lugar para outro, mas que eles faziam aquele sacrifício, e o outro, enquanto eles faziam com muita alegria, júbilo. Não existe peso na obra do Senhor. Se você está em algum ministério, algum lugar, está difícil demais, pesado, está ruim, não quero acordar nem domingão cedo para ir, está pesado, não tem alegria, não é do Senhor. Agora, Pai, eu estou com alegria, está em paz, estou fazendo, está no caminho certo. Agora, quais os sacrifícios você está fazendo? Gente, o tempo de sacrifícios de animais, novilho gordo, né? Dá um churrasco maravilhoso, um novilho gordo. Aquele tempo já foi. Hoje a gente tem como sacrifício o nosso coração, o nosso tempo, as práticas espirituais. Nós matarmos a nossa carne e vivermos mais no Espírito. O sacrifício é você parar não, no dia a dia ali seu cotidiano, você orar em línguas,
ler a palavra do Senhor, colocar música, em vez de colocar Wesley Safadão, põe Wesley Crentão. Do nada você trabalhando lá, do nadão você trabalhando lá, Gustavo Lima tocando. Qual é o conteúdo daquela música? Te leva mais perto ou mais longe do Senhor? Dos princípios, do caminho? Gente, tem tanta música cristã maravilhosa, instrumentais, tem até música eletrônica, tem música sertaneja, para todos os estilos. Agora, o que você tem consumido? Quais são os sacrifícios que você tem entregue ao Senhor? Ele olha para aquilo e fala, uau, eu posso levar a minha presença até onde você está, porque o sacrifício está sendo feito. Vocês entenderam que não preciso mais matar um boi, um Nelore ali para o Senhor vir? Não é isso mais. Depois que a nova aliança foi feita, Ele está conosco em todo o tempo, mas Ele se manifesta na presença quando a gente o chama e faz sacrifícios de louvor, adoração, oração. Agora, Gustavo, por que a igreja fazer isso? A gente está falando sobre ordem e progresso, política. O porquê fazer isso? A gente vê um desdobramento disso em 2 Crônicas 7, a partir do verso 17. Olha o que fala a palavra do Senhor, onde nós vamos governar. Olha só. E se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, aqui está falando para Salomão. O que o pai Davi fez? Louvores, adoração, tabernáculo de Davi, intercessão e oração 24/7, 24 horas por dia. O seu pai fez isso, ele invocou a presença e eu vim. Se você fizer como o seu pai Davi e fizer tudo que eu ordeno a você, obedecendo os meus decretos, as minhas leis, firmarei o teu trono conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai. Quando eu lhe disse, aí vem, você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Só até aí. Olha isso. Se você me buscar, se a presença do Senhor estiver com você, eu farei com que vocês nunca mais deixem de governar essa terra. Olha isso, olha o que a palavra do Senhor está falando. Não, mas eu não posso entrar na política. Gente, talvez aqui ninguém tenha um chamado para ser político, né? Mas temos pessoas que têm esse chamado e nós devemos orar por eles, fazer tal. Mas a igreja em si, invocando isso, trabalhando nisso, se nós fizermos esse papel como igreja, atrairmos a presença dele para o Brasil não será governado a não ser por uma tribo de Israel. A não ser por alguém que tem os princípios cristãos. Então, qual que é o papel da igreja na política? Total, quase que tudo. Nós, como igreja, ao atrairmos a presença do Senhor para essa terra, nós automaticamente vamos fazer com que nunca deixemos de ter um descendente para governar Israel. O que é um descendente? Alguém que leva o gene, que leva o DNA, que carrega a bandeira, que carrega a visão, carrega os valores de Cristo. Faz sentido isso para vocês? É muito forte o que está escrito. Se você fizer isso, como seu pai Davi fez, Israel será sempre governado por algum descendente que carrega esses princípios. Essa é a nossa oração pelo Brasil. Que o Brasil tenha ali na sua descendência política, políticos que carregam princípios cristãos. Princípios que facilitam, na verdade não facilitam, mas permeiam o nosso DNA de ser igreja. Da igreja não ser como é em outros países, perseguida pelo próprio Estado. Nosso irmão aqui, o Vinícius, tem irmão, né? E a cunhada, que é o Gui e a Karine, que moram na Índia. É um país ainda onde, de macro ambiente, é proibido falar de Jesus. Você gostaria de viver em um país assim? Onde você não pode fazer um post no Instagram. Ô Jesus, eu te amo. Era censura, bloqueio, com pena de cadeia e até morte. Como nós Como nós colocaremos governantes que não deixam a gente nem falar de Jesus? Está totalmente contra o meu princípio. Não é a expressão da minha fé. E aí continua, a partir do verso 17. Pode colocar, a partir do verso 19. Obrigado.
Mas, aí vem, se nós não fizermos a nossa parte, o que acontece? Mas, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que eu dei a vocês, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra. Tipo assim, não será mais minha terra que eu dei a vocês, e lançarei para longe da minha presença este templo, que consagrei ao meu nome, e farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos. E todos que passarem por este templo, agora imponente, ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a essa terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso, ele trouxe sobre eles toda essa desgraça. Imagina se nós vivêssemos num país de desgraça. O que é desgraça? A ausência de graça. Nós vivemos... Oi? A ausência de favor também. A falta da graça. A graça do Senhor é o que nos mantém vivos, meus amados. Sem a graça do Senhor, acho que você nem estaria aqui agora me escutando. Seu pulmão nem funcionaria nessa manhã. Sem a graça do Senhor, nós nem estaríamos aqui. Então aqui a gente vê que um país, um povo, uma nação que não seguir o que Deus pediu para eles fazerem, os princípios que eles fizeram, pediu para eles fazerem, é uma nação que está sujeita a um governo que vai viver outros princípios. Então nós, como igreja, precisamos nos posicionar. É um papel nosso como igreja. Na verdade, aqui a gente entende que, até por aquele versículo, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então é a igreja que sai arrombando as portas do inferno e falando: não, são esses princípios que nós vivemos. É isso que eu busco para minha família. Não a ideologia de gênero, não a legalização das drogas. Gente, quem tem aqui algum familiar, não precisa levantar a mão, mas se existe aqui algum familiar que tem alguém dependente de droga na família, é só tristeza, é só desgosto, é só dificuldade. Como lutar para legalizar algo que só traz desgraça? Como? Como lutar por algo que não deixa nem a vida acontecer, como é o aborto? Aquela criança não tem culpa de nada. Claro que em casos clínicos, onde a vida da mãe tem alto risco, por favor, né? Agora, como lutar por algo que não deixa nem a vida acontecer? E como que alguém pode ser a favor do aborto se ele já nasceu? Ele está aqui. Se a mãe dele fosse a favor do aborto, ele não estava nem aqui. Como igreja, nós temos que nos levantar. E como igreja, nós temos que nos levantar em unidade. Olha só, Mateus 18, do verso 18 ao 20. Olha só. E digo a verdade: tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Eu também digo que, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. A igreja em unidade, onde eu concordo com você, onde eu e você vivemos os mesmos princípios, esses princípios serão estabelecidos pelo Senhor na nossa terra. Você como brasileiro, você como cidadão, tem sim o papel de pedir: Pai, vem com a tua glória, com a tua presença sobre a nação. E você com a sua família, com seus parentes, seus irmãos, sua esposa, fala em concordância. Nós oramos e nós declaramos que o Brasil é do Senhor. Nós oramos para que Ele sare a nossa terra. Nós oramos para que a vida permaneça, a liberdade permaneça. Não há nenhuma censura em relação ao que a gente acredita. Nós oramos para que os nossos governantes sejam ilesos, não sejam corruptos, não sejam desviadores de recursos públicos para áreas que precisam. Esse é o papel da igreja. E aí vem
Antes de eu ler esse aqui versículo, eu queria dizer que nós vivemos aqui na casa um ministério que é apostólico. O que é o ministério apostólico? Primeiro, é de conquista de cidades, de lugares, de terrenos. Então nós temos uma unção apostólica, onde nós realmente entendemos que Franca é do Senhor Jesus, e nós lutamos e guerreamos, e oramos, e louvamos, e adoramos para que isso aconteça. Agora eu queria que você entendesse que o ministério apostólico são 5 ministérios de Jesus. Algo que vai ficar bem prático para você. Os 5 ministérios são o apóstolo, o profeta, o evangelista, pastor e mestre. Para você aprender bem rápido isso, na palma da sua mão tem aí, ó. O apóstolo é o dedão. O dedão, faz aí comigo, gente. Eu sozinho tá feio. Ó, o apóstolo é o dedão. O apóstolo, ele toca, tem gente que tá com o braço cruzado. Eu não vou continuar, não. Ó, mãozinha assim, ó. Faz aí. Apóstolo é aquele que toca em todos os outros ministérios. O apóstolo é o dedão. Esse dedo aqui, indicador, é o do profeta, que fala, o Senhor diz, eu profetizo. Eu profetizo, não é algo de mim, mas é o Senhor que fala. O dedo aqui do meio é o dedo que vai mais longe, ó. O meu dedo aqui é o dedo mais alto. Não sei se para você, mas o dedo do meio é o dedo mais alto, onde ele indica o evangelista, que ele vai às nações para ganhar as pessoas. O quarto dedo é o quarto onde a gente coloca a aliança. É o dedo do pastor, ministério do pastor, onde ele tem aliança com suas ovelhas. E o dedinho é aquele que tira cera do ouvido. É o ministério de mestre. Aí, ó. Mestre é aquele que tira assim, falando, nossa, isso aí estava na Bíblia? Eu não sabia. Uau, que revela, nossa, que coisa interessante. É algo que é do ministério do mestre. E o ministério apostólico, ele realmente é presente, a gente vive, nós como igreja, decretamos que esses 5 ministérios são reais, são vividos, e a nação brasileira vive isso. Nós temos intercessores proféticos, temos apóstolos para conquista de terreno, temos evangelistas. O Brasil tem a promessa de ser o maior celeiro para missionários do mundo inteiro. Sabia que um celeiro tem, que armazena? Alimento, grãos. Então o Brasil ser o maior celeiro quer dizer que ele é alimento para outras nações. Agora, o que a gente vai alimentar eles? Quais os princípios nós vamos lá e cravar a bandeira e falar, são esses princípios? Qual é o papel da igreja nisso? E nós precisamos entender que a igreja estava, está e estará presente nas 7 áreas de influência. E aí a política é uma delas. Olha só, as 7 áreas de influência, que inclusive é a visão da casa, de nós conquistarmos, é: primeira área, a família. Segunda área, a religião. Terceira área, da educação. Quarta área, do governo, a política. Quinta área, da mídia, das comunicações. Sexta área, artes, que é o entretenimento, até os esportes. E a 7ª área, da economia, negócios, comércio, ciência e tecnologia. São as 7 áreas onde a igreja deve atuar. Através de quem? Eu e você. Nós somos a igreja do Senhor que anda pela terra. Uma dessas áreas aqui é a educação. Você quer que o nosso país viva o que o Chile está vivendo? Onde simplesmente numa sala de aula pegaram ali, pararam a aula para fazer uma cerimônia religiosa de casamento homossexual. Onde pegaram 2 meninas, vestiu uma de terno e outra de vestido branco, fizeram as 2 casar, assinaram, colocou aliança, colocou tudo, fez as 2 dar a mão e ainda ir embora. E dá para ver o desconforto na cara delas e das outras crianças. Ideologias de gênero na educação para as nossas crianças. Cadê a igreja para se posicionar e falar, ei, esses princípios não é o que Deus estabeleceu para nós? Cadê a igreja para estar dentro da área da educação? Para que os nossos filhos não sofram esse tipo de abuso. É um abuso. É algo que a mente dela está em formação
e onde os pais e a formação espiritual dos pais que devem passar aquilo para os filhos. E fica algo sendo forçado na mente delas. E a criança é como uma esponja. Ela absorve. Agora, o que a gente vai escolher passar para essa criança? Amém? Vocês estão comigo? E aí a gente vem para o nosso último versículo, que é Salmo 33, 12. Gente, isso aqui para mim é um dos melhores. É basicamente assim, o tema dessa série, Ordem em Progresso. Queria que você lesse junto comigo isso aqui, ó. Vamos lá? Feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus. Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? E aí, ele olha na terra e olha, nossa, aquela nação me adora. Eu agora escolho eles para serem meus. Existe uma via de mão dupla. Nós chamamos ele para nossa nação e seremos felizes por isso. E a outro ponto ele olha e fala, esses são os meus filhos. Eu agora os chamo para serem meus. Isso é muito forte, não é? Então, esses princípios cristãos são fundamentais, são vivos e nós vivemos isso. Nós somos, sim, conservadores daquilo que a Bíblia do Senhor traz para nós. A Bíblia não precisa de atualizações. A Bíblia, ela é um livro eterno. Ela não precisa ser atualizada de acordo com os nossos achismos. Ela é algo eterno, lotada de princípios que norteiam tanto a nossa vida espiritual quanto a vida física. Só para vocês terem noção, são mais de 2.000 versículos sobre finanças, por exemplo. Pode subir a banda, por favor? Então, princípios financeiros, princípios de família, princípios em várias áreas são estabelecidos no nosso manual. E quem que fez esse manual, gente? Deus. É o manual do fabricante. Tem alguma dúvida? Eu estou com dor de cabeça, eu estou com alguma coisa, alguma área. É um exemplo, né? Estou com alguma dificuldade em alguma área. Abre o manual do fabricante. O que o fabricante fala sobre isso? Ele fala sobre isso, isso e isso nessa área. É muito forte. Eu queria convidar você para a gente ver juntos, não precisa ler juntos, nós vamos ver 7 versículos de forma bem rápida, que falam estritamente sobre política, e vocês vão ficar assim impressionados, e vai dar para a gente ter uma noção dos princípios que a gente busca e os princípios que não funcionam para nós. Pode colocar para mim Salmos 94 e dali em diante. Olha o que a palavra do Senhor fala. Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo, Senhor? Um trono que faz injustiças em nome da lei? Eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é a minha torre segura, o meu Deus é a rocha em que encontro refúgio. Deus fará cair sobre eles os seus crimes e os destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor, o nosso Deus, os destruirá. Deuteronômio 1:13. Escolham, aí que vem, gente. Aqui é uma direção para o povo, quando eram para eles escolherem os chefes das tribos. Olha o que fala. Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefes de vocês. Cabe a nós escolhermos. Provérbios 29:4. Ao rei que exerce a justiça, dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos, o leva à ruína. Provérbios 14:34. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Provérbios 29:2. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Uau! Provérbios 28:16. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam ganho desonesto prolongarão seu governo. E Filipenses 3, verso 20. Aqui vem, hein? Nós somos cidadãos dos céus. Olha só. A nossa cidadania, porém, está nos céus,
de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então a nossa salvação, o nosso escape, a nossa saída para a nossa nação não está em um político, não está em um vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente, não está nessas pessoas. Está em quem? No Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso real Salvador. Para o mundo físico, precisamos estabelecer quais os princípios, qual a fé que eu tenho e colocar pessoas que expressam essa minha fé nesses cargos. É colocar alguém que realmente entende e vive esses princípios. Pode ser Maria, João, Pedro, qualquer um. Mas aquela pessoa que exerce e vive os princípios cristãos que nós vivemos e viveremos. Faz sentido isso para vocês? Então é feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E Ele se alegra e escolhe para que nós sejamos dele. Amém?